Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com fé, com entusiasmo, com bom ânimo, com gratidão no coração. Enche o seu coração de gratidão, diga: Deus, obrigado por tudo. Rendo graças a Ti, ó soberano Deus, por tudo. Porque essa, Deus, é a Tua vontade para a minha vida. Nós temos que crer em Deus, crer na Tua vontade soberana, vontade permissiva, vontade absoluta. Nós precisamos crer. Crer, porque Deus, Ele sabe o que é melhor a cada um de nós. Portanto, agradeça por tudo aquilo que Deus tem permitido sobre a sua vida. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe como nos moldar, nos tratar. Mas olha, não se desanime. Não se desespere. Aquele que crê em Deus renova suas forças, esperam nele. Sim. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 24 de maio de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Ezequiel, capítulo 37, desde o primeiro verso até o verso 3. O verso 3 será o verso-chave. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Verso 3. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da sabedoria. Senhor Deus, é o Senhor quem determina todas as coisas. Ouri cantarali barás, oriemanari cantaralabias. Oh, Jesus maravilhoso, que palavra tremenda. Existem momentos nas nossas vidas que Deus nos conduz a vales, a desertos, e é Deus quem nos conduz. É Deus quem nos conduz, a fim de nos refinar, a fim de nos tratar, a fim de nos preparar, a fim de nos fortalecer. São as lutas que nos fortalecem, que refinam a nossa vida. E são até mesmo as lutas que, se permanecermos em Deus e tivermos uma ótica de fé, eleva a nossa fé. Ezequiel foi conduzido a um vale de ossos secos. Foi conduzido, e olha que o Espírito deixou ele no meio do vale. Mas teve uma posição de Ezequiel que fez toda a diferença. O Senhor me conduziu e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Mas olha a posição. Ele deixou ser conduzido por Deus, até mesmo em meio ao vale. Mas o Senhor me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele até nos conduz e nos lança, nos atira em meio aos problemas, às adversidades. Mas o Senhor não nos atira em meio aos problemas para vivermos os problemas, para que o nosso norte seja os problemas. Porque existem pessoas que, ao viverem os problemas, ao estarem em meio a dificuldades, eles vivem a dificuldade. Nos seus lábios só sai problema. Todas as vezes que você pergunta como você está, está muito difícil.
está muito. Ou seja, lábios incrédulos. Essas são as pessoas que vivem os problemas, que não conseguem sair do meio dos problemas. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos coloca em meio aos problemas, mas não para que vivemos os problemas. Não para que respiramos os problemas. Não para que a nossa vida seja só problema. Não. Ao mesmo tempo, Deus nos faz andar. Sabe por quê? Para observarmos o poder, a glória de Deus. Para observarmos que Deus, Ele faz a ferida, mas é que Ele quem cura, Ele quem ata, Ele quem sara. Para entendermos e reconhecermos a sua grandeza, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Enquanto você estiver vivendo no meio do problema, vivendo o problema sem reconhecer que Deus é Deus Todo-Poderoso e que Ele pode todas as coisas, enquanto você não começar a rodear, a somente observar o que Deus vai fazer, o que Ele pode fazer, porque Ele pode tudo, você não vai sair do olho do furacão. Nós precisamos sair do olho do furacão e começar a declarar por meio da fé a vitória. E começar a declarar por meio dos nossos lábios o poder, a glória, a majestade, a soberania do Deus Todo-Poderoso. Foi exatamente o que Ezequiel fez no versículo 3. Quando ele estava a rodear, a observar, Deus chegou a Ezequiel e Deus nos chega por meio da oração. Deus nos chega por meio da palavra, Deus fala conosco. Deus, Ele te pergunta todos os dias, olha meu filho, acaso esse problema pode acabar? Deus, Ele chegou para Ezequiel e disse, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso há esperança para a sua vida? O Senhor está chegando para você agora e fazendo essa pergunta. Acaso existe esperança para a sua vida? Acaso essa enfermidade pode cessar? Acaso esse problema financeiro pode acabar? É uma prova. Deus está provando a sua fé. E olha a resposta de Ezequiel. Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, é o Senhor quem sabe de todas as coisas. E qual é a sua resposta? Ah, Senhor, tá muito difícil. Acho que não tem mais solução. Ah, Senhor, como disse Marta, já cheira mal. Tem como mais ressuscitar meu irmão, não. Já cheira mal, já está enterrado, já tem 3, 4 dias. Ah, Senhor, não tem mais jeito. Deus está provando a sua fé. Nós precisamos de modo urgente e emergente comunicar uma fé de modo efetivo. Porque nós dizemos tanto, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas na hora do problema, não existe problema grande nem pequeno para Deus. Para Deus não existe problema. O problema é para você. Porque Deus, Ele pode tudo por meio da fé. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia não diz tudo é possível ao que reclama. A Bíblia não diz tudo é possível ao que se faz de vítima. A Bíblia não diz tudo é possível ao dramático, ao lamurento. Não, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Nós precisamos declarar essa fé.
Todos os dias, ao abrir os seus olhos, você está a rodear o problema ou você está no meio do problema, vivendo o problema? Porque se você estiver a rodear todos os dias de hoje, ao abrir os seus olhos, você diz: Senhor, hoje eu tenho vitória. Por meio da fé, eu declaro a minha vitória. Mas é o Senhor quem sabe de todas as coisas. E se no final do dia você não tiver ainda a vitória sobre essa situação, você vai perseverar. No dia de amanhã, você vai dizer: Senhor, no dia de hoje, eu tenho certeza absoluta que eu tenho vitória, por meio da fé. E se chegar no fim do dia, você ainda não teve, você teve mais uma experiência com Deus. E por meio das experiências que nós temos com Deus, Ele renova a nossa esperança. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm, caminham, mas não se cansam. Caminham, mas não se fadigam. Porque renovam as suas forças, renovam a sua fé, renovam a sua esperança. A esperança nos fortalece. A esperança, ela vem dentro do nosso coração e nos diz assim: espere em mim, confie em mim. Nós não temos como esperar o que se vê. A esperança é esperar de modo confiante no Senhor o que não se vê, mas com um firme fundamento de que vai acontecer. Isso é fé. Portanto, espera em Deus. Faça como Ezequiel: o Senhor é o Senhor que sabe de todas as coisas. Ou seja, se o Senhor quiser fazer reviver estes ossos, o Senhor vai fazer. Se o Senhor quiser que espera mais um tempo, o Senhor vai aguardar e eu vou esperar. E se o Senhor não quiser, amém, o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Então você vai dizer: é assim para Deus. Deus é o Senhor quem sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser sanar com o meu problema agora, o Senhor vai sanar. Se o Senhor quiser ainda delongar mais um tempo, é o Senhor quem sabe. Amém por isso. Glorifique o Senhor por isso. E se o Senhor nem quiser fazer, amém. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem me dirige, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem faz na minha vida. E declare vitória. Declare vitória sobre suas situações, porque é assim que você vai ter vitória. E olha, Ele é socorro bem presente no momento da tribulação. Mas sabe para quem? Para quem confia nele. Para um Ezequiel como esse que diz: é o Senhor quem sabe. Para pessoas que de fato se mostram dependentes dele. E ele faz. Ele faz. Você crê? Crê. Crê, porque Deus faz. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, maravilhoso, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, a minha vida pertence a Ti e a vida do meu ouvinte pertence a Ti. Deus, manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus, seja com essa vida. Deus, abre portas onde estão fechadas. O Senhor é Deus que provê. Tu és Jeová Jirê. Abre, Deus, abre portas, multiplica os pacientes, multiplique os clientes, multiplica, Deus. Multiplica nessa vida. Multiplica, Deus. Deus, cura.
Cura essa enfermidade, Deus. O Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura. Toca onde precisa ser curado, restaurado, restaura a saúde, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, Tu és Jeová Sabaote, Deus de batalhas, Senhor dos exércitos, guerreia essa guerra, peleja por nós, sobre essa guerra em relacionamentos, guerra ministerial. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Entra na batalha, Deus, e nos dá a vitória. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, cheio do mover de Deus. Compartilhe, sai espalhando esse devocional para os seus amigos, seus familiares. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz, um dia abençoado. E outra, eu tenho uma palavra na Rádio Difusora de Itumbiara, 101.7 FM, todos os dias às 7 horas no programa Mendy Júnior, 7 horas da manhã. Uma palavra de até 3 minutos. Espalha para aquele que não tem acesso ao YouTube, às 7 horas sintonizar na rádio e ouvir a palavra do dia. Tenha um dia de paz.